E os podcasts estão em alta, viu? Os programas de áudio, como uma entrevista na rádio, têm ajudado até na educação à distância. Professores garantem, são mudanças que vieram para ficar após a pandemia. Bom, para certas idades sim, né? Como nós mostramos ontem aqui, para outras determinadas idades é complicado. Com criança precisa ter o contato. Vamos ver. No fone de ouvido ou no viva voz, na rua, no escritório, em qualquer lugar. Em outros tempos, essas mídias digitais poderiam até atrapalhar na hora de estudar, não é verdade? Mas as vilãs de ontem se tornaram aliadas com o surgimento dos podcasts. Palavra de professor. O podcast é uma mídia em áudio, semelhante a uma rádio, que vários meios de comunicação estão migrando para esse tipo de programa. O Daniel é um ouvinte assíduo. Aproveita cada brechinha do dia para complementar os estudos. Todos os dias da semana eu acabo escutando podcast que muitas vezes estou fazendo alguma outra atividade, então eu escuto para estar complementando e absorvendo informações. O jovem garante que o podcast não atrapalha na hora de estudar e que sabe o momento certo de usar o recurso. Tem atividade que é impossível você estar dividindo esse fator de escutando o podcast e fazendo, mas em antes de você realizar essa atividade, às vezes você escutar um podcast pode estar te agregando conteúdo, informações que ao fazer você vai ter essa retribuição. Foi pensando em facilitar a vida dos estudantes que o João Ítalo e outros 3 professores decidiram se juntar para produzir conteúdo em podcast. Em tempos de pandemia, em que muita gente passa horas em frente às telas por causa das aulas online, os arquivos de áudio viraram um alívio para a mente. Olha, a gente está bem à vontade aqui na casa do João, inclusive cafezinho, pão de queijo, porque a ideia do podcast surgiu justamente disso, para trazer simplicidade, para trazer comodidade para os seus alunos e diminuir o tempo de tela, né? Exatamente, porque o podcast, inclusive, né, essa ferramenta que nos possibilita, igual você falou ali, escutar e aprender e nos divertir quando a gente come um café, enquanto a gente está ali lavando uma louça, quando a gente está fazendo outras atividades que a gente não precisa ficar olhando para uma tela, né? E os meninos gostam, assim, eles estão gostando bastante porque é uma outra abordagem, um outro ângulo da história. A história é muito divertida para a gente ficar restrito a grandes nomes, a grandes eventos e com tanta coisa, né? Eu falo com eles, não tem jeito a gente não gostar de história. História é a gente, você vai gostar de algum elemento da história. Então essa é um pouco da nossa perspectiva, trazer um outro ângulo, um outro olhar para a história que eles aprendem na escola. Em uma conversa sobre o nosso projeto, mencionei que iríamos começar o podcast com a história de mulheres do século XIX. Eu disse que a primeira mulher seria Maria Quitéria e a pessoa já mandou logo. E ela é mulher de quem? Na hora surgiu o nome dessa temporada. Temas que todo mundo estudou e que às vezes as mulheres foram apagadas ou colocadas em segundo plano, o que é uma injustiça. Então a nossa proposta é um pouco disso, mesclar tanto mulheres que você deveria ter aprendido na escola, mas que às vezes a historiografia, os livros didáticos te privaram, e outras personagens que a gente está buscando. Júlio César é professor de Química e também usa a ferramenta com os alunos dele. E para atrair ainda mais a atenção, não é que os estudantes também participam das gravações? Essa ferramenta tornou mais próximo a convivência com alunos, porque eles também participam da gravação. E os outros alunos estão começando a entender o que é um podcast, a gostar. Nós temos uma rede social que ajuda também a interagir com estes ouvintes. A Cíntia, que dá aulas de matemática, defende o uso da tecnologia na educação. Para ela, os podcasts trabalham com a imaginação dos alunos. Você vai criando seu próprio cenário, seu próprio contexto. Isso acaba personalizando um pouco a aprendizagem, que é outra questão muito importante, porque eu vou aprender a hora que eu quero, como eu quero, o que eu quero, o que é necessário. A professora diz que a pandemia acelerou esse processo de mudança nas salas de aula e que, com o equilíbrio, as vantagens são inúmeras. Que haja oportunidade do espaço fora da sala de aula ser transformado mesmo no espaço de aprendizagem, ser mais dinâmico, né? Os professores estão aprendendo a produzir ótimos conteúdos, como videoaulas, a criar canais super interessantes, a criar histórias
científicas, e isso tudo vai ser utilizado pós-pandemia.